Bem-vindo a mais um Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus. E você é o convidado do Espírito Santo. Fica comigo se você tem buscado santidade, avivamento nesses últimos dias. Esse é o podcast certo, porque vai falar e fala da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Querido, você sabia que Jesus é a brilhante estrela da manhã? Ele é o dono de todo o universo. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo. E você sabe quem é o Verbo? É Jesus, ele é o motivo da nossa alegria. Então, fica aí comigo, porque o meu convidado é um pastor de adoração maravilhoso, cheio do Espírito Santo, que vai trazer tantas novidades para você. Você sabia que nós estamos vivendo tempos proféticos? Sim, de fato, são tempos tão diferentes, porque a volta de Jesus é breve. Olha, mas antes de começar meu bate-papo, eu quero te fazer um convite. Dá uma conferida aí na minha descrição. Aonde é a descrição, André? Aqui nessa setinha abaixo, onde você tem tantos links maravilhosos, preciosos. Inclusive, eu estou lançando o meu livro, um livro feito à base de oração, no joelho. Tem um curso também sobre relacionamentos saudáveis e duradouros. Se você é mulher de Deus, entra também no meu grupo de WhatsApp, todo dia uma palavra, todo dia um versículo, onde você vai se aproximar mais do Senhor Jesus. Tendo dito isso, também eu quero agora fazer uma apresentação digna desse pastor, porque esse pastor vai trazer tantos assuntos que vão motivar, fortalecer a tua fé, porque a nossa fé precisa ser fortalecida. Você sabia que para Deus a nossa fé é mais preciosa do que ouro e prata? Diz lá em 1 Pedro capítulo 1. Ele é o pastor de adoração. Desde 2008, ele tem, na verdade, sido chamado fora do país. Lá nos Estados Unidos, ele vai conversar um pouquinho, porque ele é um baterista também. Ele tem tantos dons e talentos, já tocou com Carrie Job, com os nomes internacionais. É um homem de Deus e um coração humilde, casado com Renata. É um pastor de adoração. Ivan Torres! Oba! Fiz Rapaz, um capricho agora. Agora eu preciso lembrar tudo que você falou para saber se... Dé, que prazer. É uma alegria muito grande. Assim, eu tenho um carinho muito grande por você. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Assim. De fato, a gente percebe que o Senhor está levando você a lugares mais profundos, lindos, novos, renovados, né? Mas é uma alegria. Eu estou aqui para poder a gente bater um papo, para a gente rir um pouco, para a gente falar do Senhor. Eu tenho falado muito assim lá na igreja. Alguém me pergunta assim, o que faz uma pessoa que tocou e que morou fora voltar para o Brasil e ter a vida pastoral? A vida pastoral ela não é fácil muitas vezes, né? A pessoa pode dizer, não, isso é evidente por conta da cor do seu cabelo, é evidente, mas nem todo pastor tem cabelo branco que nem o meu, mas de fato, se fosse falar a solitude de um pastor, sim, muitas vezes, de fato, deixariam todos os cabelos brancos, né? Mas acontece que o que faz a gente vencer as adversidades é a convicção de alegrar o coração de Deus. Algumas pessoas falam assim, o que te motiva a não parar, né? A fazer o que você faz, fazer com alegria. E eu faço com muita alegria mesmo. Eu sou realmente pastor de adoração já há alguns anos, né? Eu fui morar, Deus me deu esse privilégio de morar nos Estados Unidos por quase 8 anos, a gente morou lá e Deus foi muito generoso. Mas antes eu já tocava bateria aqui no Brasil. Sim. Né? Para algumas pessoas assim, você tocou bateria ou é pastor de adoração? Porque os dois não podem ser. Mas assim, eu toquei bateria há muito tempo e depois fui para os Estados Unidos e nessa trajetória Deus foi nos dando experiências muito lindas e profundas. Eu sou muito grato a Deus, mas assim, em todas elas, o que motiva você não parar, André, é aquilo que motivou o nosso Senhor Jesus, quando ele fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, assim, olhar e imaginar o nosso Senhor sorrindo, né? Que lindo. E falando assim, a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, a gente está aqui para bater um papo, né?
E agradecer muito, assim, você ter me chamado, assim, é uma honra, minha irmã. Eu tenho admiração por você, por sua família. Oh, meu Deus. Vocês são um casal, assim, que a gente tem um amor muito grande. Ó, gente, vou te dizer uma coisa. Se você sair desse podcast, você vai perder, porque você não tem noção o que esse homem tem de conteúdo bíblico para oferecer para a gente hoje. Você, né? Nada para a glória dele, porque eu sei que ele tem um coração humilde. Faz isso não. Mas, olha, vai ser imperdível. Esse podcast é um bate-papo, como o pastor mesmo, o pastor Ivan Torres falou aqui, e realmente é uma alegria para o nosso coração estar trazendo o pastor Ivan Torres. Mas antes, eu quero, pastor, aqui compartilhar uma palavra que o Espírito Santo falou. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu sei que já é um bate-papo, assim, santificado, porque ele está aqui. Amém? Tá. Irmãos, você sabia que um dos podcasts que teve mais visualização foi muito bom, foi o seu podcast. Com Jéssica Kaline também, que é uma... Eu não sabia disso, vai ser importante. Então quando acabar aqui esse podcast, você vai lá nesse vídeo que tem um podcast, foi um dos primeiros que eu tive aqui. Eu que tenho honra de recebê-lo, porque desde o início o senhor acreditou nesse ministério, nesse chamado, e vai lá, depois que acabar aqui, vai lá, que você vai ver. A história desse homem foi chamado se eu não me engano, desde pequeno que o Senhor Jesus chamou. Mas tem coisa para você ver aqui, maratonar no nosso Olhando o Podcast. Mas antes, pastor, eu queria compartilhar uma palavra que o Espírito Santo deu para mim. Eu e meu esposo, nós tivemos como devocional da gente hoje. Está em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler aqui para a gente, para entendermos de Deus, né? Sobre as mudanças. Ele é um Deus de mudanças, amém? Ele é um Deus de mudança, de transformação. Então, Romanos 12 diz assim, no verso 1 ao verso 3, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, que bênção essa palavra. E o verso de número 2 foi o verso que a gente meditou, eu e meu esposo hoje. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Que palavra tão especial. Eu estava pensando com meu esposo hoje que Deus é o Deus de mudança. Deus é o Deus de mudança, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus é o Deus de transformação. O reino de Deus é um reino que requer de você e de mim transformação. Olha que maravilhoso. Que palavra, saber que o nosso Deus, ele deseja para mim e para você uma metanoia, uma mudança de mente. Porque se você hoje está pedindo ao Senhor, eu quero uma mudança, Senhor. Essa mudança, com certeza, começa na tua mente. Deus tem mudanças, não sei se de situação, de mudanças na sua família. Quem sabe a situação de mudança até mesmo de estado, de país? Quem sabe? Eu não sei, não tenho esse poder de saber. Mas olha, recebe essa palavra como uma profecia, uma palavra profética avivada, meu irmão. Você que está aí hoje precisando de uma mudança. André, eu queria tanto uma mudança na minha vida. Deus está dizendo que essa mudança, Ele está pronto para fazer, mas você precisa hoje estar com o coração aberto, dilatado para a mudança da sua mente. Que através da palavra de Deus, você receba essa mudança hoje. Nós liberamos aqui a mudança da sua mente, a metanoia que você e eu precisamos. Amém? Que palavra profética, uma palavra de mudança, pastor. Nossa, que palavra. Assim, o Espírito Santo, ele é lindo e ele fala. Né? Ele fala, o Espírito Santo fala. Amém. Né? E quando a gente fala assim de transformação, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Né? Jesus fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E esse processo de mudança, o que isso significa na prática, assim, nos nossos dias?
O que é que isso traz de real nos nossos dias, de transformação? O que é que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso mudar? Eu tenho feito essas perguntas assim. Uma vez um pastor chegou para mim, Débora. Ivan, ele liga do nada. Acho que eu já contei essa história. Ele ligou do nada assim para mim. Tinha pelo menos mais de 20 anos que eu não via esse pastor. Ele liga e me pergunta assim: o que é reino de Deus para você? Ele deu bom dia, tudo bom? Se apresentou. Eu sou fulano de tal, de muitos anos que eu não vejo. E aí faz a pergunta: o que é reino de Deus? E eu não sabia responder. Uau. E aí ele falou assim: cara, como é que você diz que faz parte de um reino e que você não sabe o que é? Você não sabe os limites? Você não sabe quem é que está governando isso? Ou pelo menos não tem consciência clara? E nem o que você tem que fazer para fazer parte desse reino, né? E fazer parte do reino tem a ver com transformação. E o reino de Deus a gente hoje sabe que é governo de Deus sobre minha vida. Eu deixo de fazer aquilo que eu queria para fazer aquilo que Deus quer. Amém. Simples assim, da maneira mais direta Aleluia. E dura e clara possível, clara né, possível, pastor? amorosa possível. Mas e aí quando Paulo fala isso, e de fato começa com uma perspectiva diferente. O que é verdade para mim muda, porque agora a verdade não é a verdade que o mundo impõe, que a cultura impõe, que o mundo, eu digo, da internet ao companheiro de trabalho, o que a sociedade impõe. E aí a gente precisa ter coragem, né, para poder viver essa verdade. Uau. Mas é necessário mudança de perspectiva de olhar, né? Eu paro de olhar para cumprir aquilo que todo mundo diz que é correto, para colocar aquilo que Deus diz que é certo, para caminhar na direção que Deus quer que eu vá. Enfim, essa transformação é necessária. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Né, pastor? É lindo isso aí. É lindo, é lindo. No caso, eu estava explicando, né, esse texto para minha filha hoje. E aí eu falei: filha, olha que Deus compartilhou comigo, com seu pai, após ela acordar e tudo. Aí ela falou: como assim conformar, mamãe? Conformar. Ela na cabecinha dela. Aí eu fui para minha linguagem de dona de casa, né, gente? Pois é. Dona de casa. Filha, se lembra o bolo que mamãe fez com você? Tem uma forma. Lindo. Tem uma forma. E essa forma é como se tivessem duas formas. Deus me deu essa sabedoria para ela entender forma. Como assim conformar? Paulo, né, orientado pelo Espírito Santo, inspirado, né, pelo Espírito Santo, disse: olha, não tome a forma, não se amoldem, porque tem outra linguagem, né, o molde. Então, se lembra que mamãe fez um bolo com você? Ah, mamãe, eu lembro. Então, é um bolo, digamos que tem uma forma do mundo, uma forma. O mundo tem uma forma e Deus tem outra forma. E aí, de repente, quando a gente não tem o Espírito Santo, não se entregou ao Senhor, nós temos uma forma que a gente começa a andar como o mundo anda, a gente começa a comer como o mundo come, a falar como o mundo fala, e você começa a pensar, raciocinar como o mundo sistema, pensa. Mas quando você se converte ao Senhor, Deus te deu uma forma diferente desse reino que você falou, né? Uma forma diferente. E ela: mamãe, entendi. Então é tomar uma forma. E você coloca aí, forma ainda tem um prefixo, né? Que é com. Conformar, né? E chega uma hora que fica tão difícil de você expandir que você aceita. Faz sentido? Olha isso, eu acho que isso é bem profundo. Tem uma hora que você para de brigar com o mundo e passa a aceitá-lo. Nossa. E é aí que está o perigo. Um perigo. E aí Paulo fala assim: não se conforme. Né? Não só tomar forma como, olha, eu não vou explodir isso aqui, eu não vou expandir. Eu agora vou ser controlado, eu vou ser limitado por essa forma. Não tinha visto por esse lado. Faz sentido? Faz sentido. Muito, né? É incrível, sentido. Né? Porque assim, às vezes, o mundo ele não só... É incrível que o mundo ali não só a gente pode ficar moldado à imagem dele, né? Por conta do pecado, mas como também ele nos prende, né? de expandir para nos conformar à imagem de Jesus, né? Ainda é pior, né? E você vê muita gente sofrendo de depressão, muita gente sofrendo de solidão, né?
Eu toquei por muitos anos assim, em bandas grandes, e eu lembro que um dos momentos mais tristes da minha vida era quando eu estava em hotéis 5 estrelas, Uhum. sozinho no quarto, e eu não podia descer porque tinha sucesso. Uau. O que o mundo diz que é sucesso. Ou seja, teve algum momento da minha vida que eu não só fiquei com essa ideologia, com essa crença de que aquilo era sucesso, como eu me conformei com aquilo. Eu comecei... Uau. E isso forte entristece, isso. porque você fica preso, né? Preso. Você não avança. É uma ilusão, Enfim, mas eu fico pensando muito nessas coisas assim, Eu né? também sabia. A Porque gente que veio do meio artístico, não sei. Porque, de O mundo fato, a lá gente se fora. conforma mesmo, a gente começa a aceitar. A igreja, de uma certa maneira, se não tomar cuidado, ela começa a aceitar. A cultura, se você não percebe, ela é muito sutil. Ele é muito sutil. Né? Você começa a defender coisas que você não percebe que estão indo completamente de contra a vontade de Deus. A vontade. Porque você começa a defender princípios assim que são mundanos, porque você esquece qual é o real propósito, meu Deus, para onde você tem que caminhar, e aí você começa a aceitar no sentido assim de eu preciso olhar para mim mesmo e eu preciso ser feliz, né? E aí nesse processo de querer ser feliz é maligno. Essa tá impregnado esse essa pensamento, é pastor. a forma que ele está dando, né? Isso está impregnando as pessoas, assim, eu aconselho muitas mulheres, né, porque chegam para mim, o que você acha, o que eu estou passando por isso? E eu dou um conselho assim, olha, minha irmã, não sou eu não, a palavra diz isso, ó. Então, quando você vê, está impregnando os pensamentos até de mulheres que temem ao Senhor. Mas eu preciso agora ser feliz, eu cansei de ficar batalhando por essa família, eu agora preciso cuidar de mim. Desistem. Entendeu? Isso é maligno. A forma que você... Meu Deus. A forma faz você cansar de tentar, porque a forma, ela não expande, né? Ela não libera você, então você fica dentro... Em outras palavras, você vira escravo. Escravo. Olha, eu estava aqui, né, quando eu estava falando do Senhor, né, que o Senhor é pastor de adoração, e eu acho isso tão lindo, porque era algo que eu sempre pensei que a adoração, né, mas assim, a gente fala, Ivan Torres, pastor de adoração de uma igreja, e eu acho isso maravilhoso. Mas o que é, assim, para a nossa audiência, né, que fala assim, mas meu Deus, o que é adoração? E a gente pensa assim que a adoração está limitada a só é cântico na igreja, e o pessoal que fica lá na frente. O que seria, o que é adoração, pastor? O que é o pastor de adoração? Explica pra gente o que é ser um adorador. Por muitos anos eu tinha dificuldade assim do termo pastor de adoração. Sim, sim. Eu tentava, eu preciso entender, né? Eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de estudar, né? Eu sou muito intenso. Então, assim, se eu sou pastor de adoração, eu vou com toda, força que eu tenho para entender o que significa, para buscar entendimento, buscar de Deus, sabedoria, enfim. É assim com tudo que eu faço. Mas, de maneira... Qual era a minha dificuldade no termo líder de adoração, por exemplo? Sim. Ou pastor de adoração? Eu falo assim, será que eu tenho capacidade de liderar alguém para adorar a Deus, né? Eu ficava pensando nisso. Mas para pensar nisso, eu precisava entender de fato o que era adoração, porque eu buscava entendimento. Quando eu fiz seminário, eu sempre buscava nos livros o que era adoração. E os livros me diziam assim, é a atitude de prostrar-se diante de Deus. Mas aquilo não me satisfazia. Eu disse, mas não pode ser isso. Tá, tudo bem, eu me prostrei, daí? E aí você vai pesquisando, né? Vai se aprofundando. Sim. E eu vou te dizer o que é adoração. Para mim hoje. Né? E é o que a minha vida é pautada nisso. Minha vida é pautada em adorar a Deus. De que maneira? Adoração é a consequência de quem tem revelação real de quem Deus é. Aleluia. Pronto, vou falar de novo. Adoração é a resposta, é a consequência de que tem revelação real de quem Deus é. Uau. E isso, por que eu falei real? Por que entra o real? Porque assim, quando o povo de Israel constrói um bezerro, e aí eu estou falando ali de Êxodo, né? Quando Moisés ali, quando Deus está falando de Moisés sobe ao monte, o monte de Deus, né?
E o povo ali não espera Moisés. E nesse tempo era um tempo de muita reclamação. Eu não sei porquê, me parece que a gente vive em tempos difíceis. Eu não sei você, mas eu escuto muita reclamação também nos nossos dias. Parece que o tempo sempre é o mesmo, né? Muda a data, mas o tempo continua o mesmo. Meu Deus. Mas quando esse povo constrói um bezerro, eu vou te dizer a minha perspectiva deles construir um bezerro. Deus não está fazendo o que eu quero. Deus não me obedece. Não faz as coisas no meu tempo. Do meu jeito. Eita. Aí eu vou e construo um Deus que é um engano, porque esse Deus não tinha poder nenhum, mas já que ele não quer, eu vou fazer um para mim, que vai fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu vou moldar Deus conforme a minha vontade. Por isso que a adoração tem a ver com ter revelação de quem Deus é realmente, e não aquilo que eu quero que ele seja. E eu vejo, assim, do modo geral, assim, quando a gente fala na igreja sobre adoração e sobre metanoia, mudança, passa por tudo isso. Olha como a adoração passa por esse texto de Romanos 12, de mudança de entendimento. Eu preciso urgentemente mudar aquilo que eu creio, aquilo que eu entendo, e ter revelação genuína e real de quem Deus é. Aleluia. Hebreus 11 fala assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, que ele é bom. Aleluia. Então, muitas vezes, a gente duvida da bondade de Deus. Eu duvido quando eu não espero. Eu duvido quando eu me desmotivo. Eu duvido quando eu me enfraqueço. Eu duvido quando eu peco. Eu duvido quando eu decido fazer o que me faz feliz, ao invés de fazer o que ele quer, porque eu não quero de maneira nenhuma ter paciência de esperar no Senhor para que ele se incline para ouvir o meu clamor, me tirar desse lugar, desse lago de lama e me colocar em terra firme. Então, assim, adoração é, mais uma vez, a consequência de quem tem revelação real de quem Deus é. Realmente é, né, pastor? Realmente é. Gente, é muito lindo a gente ver que o Senhor Jesus, ele é tão harmonioso, ele é tão maravilhoso na sua palavra, né? E o Senhor falou a respeito de esperar, né? E eu tenho uma audiência também, viu, pastor, aqui, que às vezes vai entrando e falando, André, eu quero que vocês interajam. E a gente Vamos interagir, pergunta aí. Interaja aí, por favor, né? Lança uma pergunta. E outra coisa, a gente quer saber aqui de onde você está escutando, olhando o podcast, de onde é que você está falando. Muita gente tem deixado, André, eu estou falando lá de Belém, muita gente, você recebe gente fora do país, pastor. Né? Muita gente fora do país? Muita gente fora do país, pessoas que mandam mensagem, pedidos de oração. Inclusive, você sabe, irmão, que esse ministério aqui, esse chamado que é Olhando para Jesus, é um ministério, um canal de adoração e de oração. Orar você também tem um estilo de vida, o pastor está falando aqui. E você pode deixar o seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando por você aqui. E deixe também alguma pergunta, porque eu repasso tudo para o nosso pastor Ivan aqui, viu, gente? Então, se não responder agora, a gente responde em tempo oportuno. Mas, tempo assim, oportuno, com certeza. Deixa eu só complementar essa questão da adoração. Sim. Que eu acho que vai abençoar muitas pessoas, assim. Eu nunca falei, eu não lembro de ter falado isso em nenhum podcast. Assim, eu tenho falado para você, eu tenho... É um sentimento no meu coração, né? Deus há de tocar, a palavra de Deus há de tocar algum coração, de trazer essa transformação. E eu queria dizer para as pessoas assim, porque assim, Pedro, quando Jesus começa a expor o que de fato era o evangelho, Pedro fala assim, rapaz, ninguém vai se salvar. É impossível viver isso. E aí entra uma coisa que faz toda a diferença para o crente. Porque essa revelação não pode vir dele mesmo. É verdade. Não vem de vontade própria. A salvação vem pela graça, Aleluia. Mediante a fé. Mas tem uma coisinha que Paulo fala. Isso não vem de você. É dom de Deus. É dom de Deus. Então, assim, até para ter essa revelação,
Eu preciso do próprio Deus, porque em todo tempo é Ele que decide se revelar na porção que Ele deseja se revelar. Então, assim, a gente lê a palavra de Deus, é Deus se revelando através da sua palavra, mas na medida que Ele quer se revelar. Eu não conheço completamente Deus, mas eu preciso daquilo que eu conheço, que eu possa ter uma vida genuína e real com o Senhor, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa de um ingrediente chamado Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí a gente entra na convicção da promessa de Deus. Primeiro porque Deus é imutável. Então quando eu adoro, eu posso adorar com toda a convicção porque eu sei que Ele não muda. Amém. Deus não muda. Ele não muda. Não há sombra de variação no nosso Deus. Ele é imutável. Então eu adoro um Deus imutável. Ele é imutável também nas suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Depois, Ele é um Deus imutável porque Ele não mudou, inclusive na sua justiça, mas também no seu amor. Deus não muda no seu amor. É uma segurança que traz para aquele louvor, né? Que segurança. Sou de Jesus. Sou de Jesus. É uma segurança de você adorar um Deus que não muda. Não muda. Porque nós mudamos, a gente está aqui. Mas Ele não muda. Ele não muda. E porque Ele não muda, a gente também pode, né, pastor? Eu vou entrar aqui em algo profético, porque desde o momento que o Senhor Jesus falou, né, ao coração do meu esposo e ao meu, pastor Ivan vai falar, e eu sei que o Senhor é um homem que tem uma visão profética, é um homem que tem a adoração, na verdade, transpira, exala a adoração na sua vida, a gente vê isso nas suas atitudes, no seu casamento, no seu ministério. E aí, nós vivemos tempos proféticos, que a gente está falando aqui, a gente falou de adoração, e uma vida rendida em adoração ao Senhor também espera as promessas dele se cumprirem. Exatamente. Né? Existe uma promessa, e assim, eu sei que o Senhor vai falar, né, sobre o grande avivamento que nós estamos, né, nós temos, e o Senhor falou de arrependimento. É com grande alegria que nós, cada dia, esperamos a igreja do Senhor, a noiva, a volta dele, né, pastor? E assim, eu sei que o Senhor vai trazer uma palavra que eu sei que é a sua vida. O Senhor vive essa palavra profética. E é um evangelista, é um pastor, né, por natureza, nato mesmo. A gente consegue ver isso no seu trabalho, na sua renúncia, no seu dia a dia. O que é assim, o que é que nós como igreja devemos esperar esse grande avivamento, né, que passa por esse arrependimento, que é uma vida de transformação, de metanoia, que me leva a esse derramamento do Espírito Santo, porque existe uma palavra, né, pastor? Que lá a promessa, que eu sei que o senhor vai falar aqui, que é uma promessa do Antigo Testamento, mas que também Pedro fala em Atos 2, eu sei que o senhor vai falar, mas o que é o avivamento dos últimos dias? O que será que tanto se fala, né? O último avivamento antes da volta de Jesus. Como é que a gente pode entender isso? Para a nossa audiência que entrou aí e fala, né? O que é o avivamento? A gente já viu que é a adoração, uma vida rendida de revelação. Mas e o avivamento dos últimos dias? Conta pra gente o que é que o senhor pensa a respeito disso. Tem um pastor chamado Merval Rosa. Esse pastor era um pastor que deu aula no seminário do Norte, do Nordeste, perdão, em Recife. Conheço. Né, um grande escritor, se eu não me engano, eu acho que o pastor Merval escreveu muitos livros, e um desses livros ele fala sobre a integridade pastoral, mas ele começa o livro falando sobre integridade. E esse pastor, por favor, não divaga, não vou devagar. Vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente não é um ser humano desintegrado. Do ponto de vista de que eu sou uma coisa em um lugar, que um assunto funciona nesse lugar, mas nesse lugar não funciona. Então, a palavra de Deus, ela é integrada. Aleluia. A mensagem da Bíblia, ela é uma só. Do início de Gênesis 1 a Apocalipse, é uma mensagem só. É você ver um Deus que fica buscando o tempo todo verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. E isso passa muito assim por um Deus assim muito gracioso. E aí quando a gente vê isso, ele vai dando para a gente ferramentas, ele vai dando seus profetas, porque assim quando a gente fala de profeta, a gente tem uma tendência muito grande assim às vezes
ideia de pensar muito em Sim. futuro. Sim. Mas, assim, quando ele fala lá em Efésios, apóstolos, né? Profetas, evangelistas, homens que iam falar da palavra de Deus, pastores, homens que iam cuidar, doutores, né? Paulo está falando de homens que falarão da parte do Senhor, recebem de Deus e comunicam para a sua igreja para que ela possa exercer esse ministério, exercer essa vontade de Deus. Então, esse avivamento vai muito, assim, quando a gente lê em Joel, capítulo 2, né, que você tinha mencionado offline, vamos dizer assim, Sim, né? sim. No livro de Joel, a gente tem ali Deus falando em uma circunstância muito específica no livro. Uhum. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, assim, porque o livro de Joel é chamado um profeta menor, não porque seja um profeta de menos importância, mas pelo tamanho do livro, né? Os profetas maiores, porque os livros são maiores, né? A gente vai abrir lá Isaías, a gente vê muitos capítulos, e a gente tem profetas menores por conta do tamanho do livro, nada de importância. A palavra de Deus, ela tem importância igual. Mas aí Deus fala que vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. O que acontece? O que aconteceu nesse derramar? Quando isso vai acontecer? Quando isso começou? O que traz isso de mudança desse avivamento? O que me traz de avivamento? O que significa avivamento? Então, quando eu olho para o profeta Joel e essa palavra que ele dá, que tem muito a ver com essa mudança mesmo, com esse arrependimento. O livro fala sobre isso. O cunho do livro é arrependimento. Eu preciso do capítulo 2 especificamente. Ele fala sobre arrependimento, de mudança, né? De mudança nacional. Era necessário mudar. E aí você percebe que aí Deus dá uma promessa. Por que isso é tão necessário? Porque assim, sem derramamento do Espírito Santo, não há transformação. Aleluia, aleluia. Avivamento real só se dá com a presença do Espírito Santo. Na igreja a qual eu faço parte, a gente sempre começa, será que a gente está vivendo um avivamento? Porque tem algo acontecendo, né? Eu sou pastor de uma igreja relevante aqui em Salvador, na Bahia. Uma igreja linda, muito séria, muito bíblica. A IBAN, né? A nossa IBAN, Batista Metropolitana, minha igreja. Nossa igreja. E a gente fica se perguntando, será que a gente está vivendo um avivamento? Sim, de fato está. Porque é palpável que o Espírito Santo de Deus está fazendo algo, mas é algo do Espírito Santo de Deus. Não é algo provocado por uma metodologia, por uma luz, por um genuíno, né? Por uma música. Não. Assim, tem um ditado, gente, que tem pessoas aqui que dizem assim que é mais fácil. É um ditado maldoso até. Isso não existe. É mais fácil entrar no céu do que na IBAN. Não é isso. Mas é porque é o seguinte, a IBAN ela é responsável. Sim. É uma igreja responsável. A gente não precisa de número. É verdade. Né? A IBAN entendeu o seu papel de reino, né, nessa comunidade. Né? O pastor Abraão, que é o pastor presidente, ele é um grande exemplo. Porque assim, o pastor Abraão é um dos homens mais simples que eu conheço, assim, literalmente. Né? Não vou falar o nível de simplicidade dele, porque é algo pessoal dele, mas é um homem muito simples. Valoriza a palavra, né? Olha o segredo. Exatamente. E ele é um pastor acessível. Aleluia. Ele é um pastor muito acessível. Você quer falar com ele? É só falar com ele. Amém. Ele está lá. Né? Não tem barreiras para falar com ele. É um homem muito simples. E a gente, como pastor que ajuda, né? Como pastor auxiliar dele, nós somos também impelidos a essa simplicidade. Mas, assim, a gente pergunta, será que a gente está vivendo esse avivamento na nossa igreja? Por que Deus, então, quer uma igreja avivada? Mas passa primeiro pela presença do Espírito Santo. Aleluia. E aí, convence o homem, né, pastor, do pecado, da justiça e do juízo. Pois é. É o nosso Espírito Santo. Então, assim, há uma promessa, né, no livro de Joel, do derramado do Espírito Santo, que se confirma igualmente no capítulo 2 de Atos.
Uau. Inclusive, Bea, vamos dizer assim, na forma. Uma coisa que eu fiquei lendo, estava estudando, né, esses dias, e estava lendo um livro de Apocalipse, aí depois eu comecei a ler o livro de Atos e o livro de Joel. É incrivelmente perfeita a mensagem e o alinhamento da mensagem de Deus para o seu povo. Qual é a mensagem de Deus para o seu povo? Para que haja esse avivamento? Arrependei-vos. Arrependimento. Santidade, né, pastor? Arrependimento, né? Nos nossos dias, né? Pedro responde, né? Quando lá em Atos 2 ele fala assim, quando eles ficam compungidos no versículo 37, e Pedro responde. Deixa eu dar uma lida, né? Por favor, pode ler, pronto, Quer ler? ótimo. Não, o senhor vai ler aí. Não, leia, pode ler, Atos, Atos capítulo 2, versículo 37. Vamos ler então aqui. E eu 38. Também, eu dei uma lida também no 4, Atos 2, vou ler. Atos 2, gente, aqui. Quem sabe faz ao vivo. Não, como é bom ter real, né? Porque assim, e outra coisa, é importante porque mostra que não é nada preparado, né? Aleluia. É uma questão de pedir ao Senhor que conduza as coisas, amém, né? Eu leio ou se eu ler primeiro? Não, pode ler, por favor. Eu queria que o senhor lesse, então, Joel, porque a gente vai ver que o próprio Pedro ali, ele cita as palavras de Joel, né? Leia primeiro, então, Joel. Eu vou buscar aqui. Porque o livro, o capítulo 2 é um capítulo bem longo, né? Mas assim, a gente pode ler assim. É um capítulo longo de Joel, né? Mas assim, ele fala muito sobre trazer ao arrependimento. É sobre trazer o arrependimento, né? Eu vou começar Aleluia. Aqui. Glória ao nome do Senhor. Muito bom. Por favor, você pode acessar a sua Bíblia. Amém. No capítulo 2 do livro de Joel. E ele fala assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Dias de trevas, de tristeza, dias de nuvens, trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como um parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, e como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como ruído de chama de fogo que consome. Olha que... Gente, isso é muito grave, né? Muito grave. Consome e pragana, não é isso? Como um povo poderoso, ordenado para o combate, e diante dele, Deus aqui está falando de um deserto, ele está falando de um exército aqui, né? Diante dele temerão os povos, todos os rostos serão, oh Deus, meu Deus, como cisnadura da panela, e como os valentes correrão, como os homens de guerra subirão aos muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão das suas fileiras. E aí, é um capítulo grande. Eu vou pular um pouco. Sim. Porque assim, e aí ele vai falando sobre esse derramar do Espírito. Você pode ler o capítulo todo. Porque eu vou parar aqui, né? Porque assim, primeiro fala de tempos difíceis. E eu quero focar... a volta de Jesus é profético, isso porque... ele fala sobre a volta de Jesus, mas ele também está falando sobre a vinda de Cristo e está falando sobre a volta de Jesus ao mesmo tempo, né? Então, assim, de um modo ou de outro, eles vão estar para o povo de Deus. Deus está chamando o povo para um tempo difícil. Meu Deus. E aí eu vou te perguntar, meu irmão,
e minha irmã que está nos assistindo. Será que a gente está vivendo tempos difíceis agora? Meu Deus, é um temor que dá assim de... Deus está falando assim, olha, esse tempo está chegando. Mas eu tenho convicção que se você perguntar para a humanidade, para 100% da humanidade, eu desconfio, eu não tenho esse dado, obviamente, científico, mas eu desconfio que uma boa maioria vai dizer assim, os tempos estão difíceis. O tempo está fácil para você, Débora? Não. Não está fácil. Então, assim, os tempos são difíceis. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente desce, né? aí lá na frente, então diz o Senhor, tem promessa. Então o Senhor, e aí eu estou já bem lá no 18, então o Senhor terá zelo da sua terra. Olha que lindo. Ao mesmo tempo que tempos difíceis virão, ao mesmo tempo tem promessas. Então o Senhor terá zelo da sua terra. Ele é um Deus, e se compadecerá do seu povo. Misericórdia. Ele é um Deus misericordioso. Aleluia. Ou seja, ele não é um Deus que rejeita um coração contrito, um coração arrependido. Ele aceita, ele abraça. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, ele que vos enviou o trigo e o mosto, provisão, e o óleo. Eita. E aí ele vai cobrindo, ele não vai deixar faltar absolutamente nada. Aí vem, essa palavra aqui, te lembra alguma palavra? De provisão? Porque isso aqui, Dé, a gente está falando de Jesus. De Jesus. Aí Jesus, ele é em Mateus, ele é o pão da vida. Aí ele fala assim, por que você fica ansioso? Meu Deus. Você está entendendo como a palavra de Deus ela é uma só? Por que você está ansioso? Ela é harmoniosa. Por que você está ansioso? Apesar dos tempos difíceis, eu estou no controle. Por que você está ansioso por coisa? Não fica ansioso por coisa alguma, né? Aleluia. Ele está fazendo promessa. E assim ele vai falando sobre promessas. E tem muita coisa aqui. E vem mais promessa à frente. Aí ele fala sobre o Espírito Santo. Já a partir aqui mais abaixo, ele fala assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluia. Então, agora, mas repare bem, quando você abre... Eu já abri em Atos. Em Atos 12. Agora, olhe bem, tem uma sequência. Sim. Tem uma sequência que também tem uma sequência em Mateus capítulo 5. Eu não sei se você já percebeu que há uma sequência no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados são o quê? Primeiro, os pobres de espírito. Uau. Pobreza significa dependência completa. Humildade, pode-se dizer assim. Ele fala humilde, mas no sentido de necessitado. Porque assim, quando você... O reino de Deus, a primeira porta que você entra, ou melhor, a única porta que você entra, quando você se arrepende dela, a primeira coisa é ter clareza da sua condição. Aleluia. É exatamente isso que ele está falando em Joel. É exatamente isso. Quando ele fala lá, porque o capítulo é longo, eu não quis ler todo para não tomar muito tempo, mas assim, Deus está falando, olhe a sua condição. Meu Deus. Muito e alinhado, olha que lindo. É tão Deus isso aqui, que o próprio Deus encarnado, o verbo que se fez carne, prega a mesma coisa que ele pregou em Joel. Ele fala assim, olha, você precisa entender. Aí ele fala assim, aí depois, a próxima sequência, bem-aventurados, olha que lindo, são os que choram, porque tem alguém que percebe essa condição de miséria, de problema que você está vivendo e que não se desespere e fala assim, Deus... Quem pode se salvar, Senhor? Pode se salvar, meu Deus, olha a minha condição. Todo dia eu passo por isso. Senhor, a minha condição, o meu estado muda, transforma. A gente falando de transformação, muda a minha vida. Né? E talvez hoje, pastor, eu não sei, o pastor está falando aqui de transformação, de mudança. Para esse avivamento, irmãos, acontecer... Tem que haver, é um pré-requisito, digamos assim, que você precisa hoje transformar a sua mente. O Espírito Santo precisa que você dilate o seu coração e que você hoje acolha essa palavra que nós estamos falando aqui sobre transformar os seus caminhos,
Você que hoje está recebendo, acolhendo essa palavra, não como palavra de pastor Ivan nem de Andréa, mas hoje você está recebendo na tua casa, mulher de Deus, homem de Deus, esta palavra, uma palavra avivada, uma palavra que traz para a nossa vida uma transformação. Olha, não está na hora de você transformar a sua vida. O que é que você vai fazer com essa palavra aqui de Joel, capítulo 2? E aqui eu já fui antecipadamente abrir Atos 2 para eu... Gente, é demais, é algo tão lindo. O derramamento do Espírito Santo passa por uma vida de arrependimento. Será que hoje você está acolhendo essa palavra aí no seu coração, dizendo, André, pastor, eu preciso tanto ser transformado, meu casamento precisa de transformação. Talvez você hoje está, esperando que alguém mude, que o seu marido mude, mulher. Estou esperando que meu filho mude, que o pastor da minha igreja, o meu líder mude. Não, a transformação é a nossa vida que tem que ser transformada. Que palavra tão tremenda, não é, irmã? Que você hoje possa acolher mesmo, de fato. Você tem acolhido essa palavra no teu coração? Porque, pastor Ivan, eu estou aqui, né, tão maravilhada como um pescador que andou com Jesus, o apóstolo Pedro, né? E ele ali, depois de que negou 3 vezes o Senhor Jesus, ele já está tão transformado pelo Espírito Santo, que nesse dia que ele citou a mesma palavra lá do profeta Joel, era o que ele tinha de referência, né? E ele fala, eu vou ler de novo só para você ter noção, irmão, você que está em casa. Pedro, porém, lá em Atos 2, eu estou já no verso de número 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos mancebos, jovens, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluias. Nós estamos realmente vivendo esses dias, amém, pastor? Eu creio. O que é que o senhor acha quando a gente vê todo esse cenário? Eu acho assim, né? Eu não sei, porque assim, a palavra de Deus não diz o dia e a hora. Sim. Mas o Senhor nos dá sinais. Aleluia. Né? E assim, e quando você fala, por que é tão importante? A gente está falando de arrependimento quando a gente fala de volta de Cristo. Porque assim, eu queria, se eu puder deixar uma única mensagem aqui, eu queria deixar essa. Mais importante do que você ir para o céu, para você ter uma vida tranquila em ruas de ouro, Deus nunca quis isso. Ele tem tudo isso para te dar, mas isso não é o ponto central. Amém. Da palavra de Deus. É um Deus que não invade, mas que tudo que ele queria é ter relacionamento. Aleluia. De amor com a sua criatura. Ele só queria amar e ser amado por aquilo que ele é. Aleluia. Deus só quer ter um relacionamento de pai e filho. Oh, Deus. Só isso. Aleluia. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas têm muito medo de Apocalipse. Sim. Muito medo da vinda de Jesus. Então, o que é que eu preciso? Porque ela tem medo de ir para o inferno. Mas eu vou te dizer uma coisa. Uma vez eu fiz uma frase que alguns teólogos assim, ficaram um pouco chocados. Não é nada de heresia, pelo amor de Deus, eu não faria isso. Eu sou um pastor batista, né, ligado à Convenção Batista. Mas, assim, eu falo sem nenhum medo que o céu só é céu para mim se tiver a presença de Deus. Aleluia. O que faz céu ser um lugar tão especial é Ele. Aleluia. Então, assim, mas eu posso viver a presença dele hoje, porque ele prometeu que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, assim, não existe barreira para o derramar de Deus.
do ponto de vista dele derramar. Não existe condição para que ele derrame, mas existe condição para que eu receba. Uhum. E a condição passa pelo arrependimento. E se eu puder deixar uma mensagem, o arrependimento ele precisa, ele é necessário. E arrepender-se de quê? Do que eu tenho que me arrepender? Porque assim, de fato ele vem, de fato eu posso, Iminente, né? Tá vindo, eu vou passar tempos difíceis, eu não sei quando ele vem, ele pode vir amanhã. Uhum. E eu posso ficar, eu posso demorar mais 20 anos para a vinda de Jesus, Sim. ou 100 anos, eu não sei. Mas os sinais estão claros. Claro, Porque essa palavra de Joel começa em Atos. Meu Deus. Essa palavra, essa profecia, ela se cumpre, começa o cumprimento dela em Atos. Então significa que a gente vive os últimos dias desde então. Então tá mais... Cada dia que passa, a gente está mais próximo do dia. A volta dele, não é? Maranata. Então, assim, Ai, o que as pessoas precisam entender é que até a palavra de Apocalipse, ele começa o livro, o próprio Senhor começa o livro de Apocalipse falando a João sobre primeiro arrepender-se. Uau. Ele não fala primeiro do céu, das promessas. Uhum. Começa primeiro trazendo as 7 igrejas ao arrependimento. Né? Como ele fala a igreja de Éfeso, que a gente comentava aqui. Às vezes você está fazendo tudo certo, está quase tudo certo. Tudo redondinho. Olha, você vem, o casamento está bem, a igreja está bem, está tudo jóia, eu vou. Olha, mas tem uma coisa só tem contra ti. Uau. Que você abandonou o primeiro amor, aquele fervor que você tinha do primeiro amor, aquela coisa. Então, assim, meu irmão, e falar para você, Dea, por isso que falar da volta de Cristo, que está iminente, eu também creio, sabe? Eu imagino que para Pedro, falar assim, rapaz, não tem como piorar, não. Não tem como o mundo piorar. Já estava horrível naquele tempo. Mas acontece que sempre tem o que piorar. É incrível como o ser humano ele é criativo, né? Para piorar, né? Ele consegue, porque assim, ele vai caminhando, na verdade, ele vai caminhando tão fora do destino, do propósito dele, que ele só vai afundando e ficando mais distante de Deus. E o salário do pecado é morte. Então, mas assim, precisa passar pelo arrependimento para que você possa receber o Espírito Santo e viver esse avivamento nos nossos dias. A igreja precisa ser avivada. A igreja precisa ser renovada no Senhor. Não é mudada, porque a igreja santa de Jesus é aquela que vai subir. Essa que é a noiva de Cristo. Não é aquela que está com a candeia. Olha que lindo, a candeia sem óleo. Ideia, olhe como a mensagem é única. Arrependimento, não é? Aleluia. Hoje, ter transformação. Meu Deus. E Espírito Santo. Que é o azeite que está ali representado, né? A mensagem é a mesma. Toda a mensagem do Evangelho fala sobre essas 3 coisas. Meu Deus. Jesus pregava arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus. Eu não sei porque às vezes a gente até acrescenta uma coisa, né? Jesus era simples e direto. Se arrependa. Ele ensinava, mas também ele aplicava, que é uma diferença enorme entre você pregar o evangelho e você aplicar. Ele aplicou o evangelho quando ele fala para aquele jovem rico, você vende tudo que tem, dá aos pobres e depois você me segue. Está disposto? E ele falou, não, Senhor, eu já cumpri todos os mandamentos. Você não matará. Ele sabia todos os mandamentos, mas uma coisa... Igreja de Éfeso. Pronto, vamos botar assim, né? Uma coisa te falta, né? Uma coisa te falta. Você vê que a gente... olha, quando você falou da igreja de Éfeso, a gente estava conversando antes de começar esse podcast, e falando, né, pastor, minha filha me perguntou assim, ela faz cada pergunta, eu sempre cito aqui no nosso podcast. Ela é linda. Ela é linda, ela é muito sedenta. Meus filhos, graças a Deus, são muito famintos pelo Senhor. Ela fez assim,
mamãe, eu estava nas mensageiras do rei, e aí lá minha tia, a Pró, ela comentou assim, Amanda, quais são os medos de vocês aqui? Vamos falar sobre o medo. Uhum. Tem medo de quê? E ela foi falando, né? Ela perguntou, mamãe, qual é o seu medo? E foi o Espírito Santo que trouxe para mim. E aí eu falei para ela, filha, eu tenho um medo de desagradar o Senhor. Ela ficou assim, porque ela falou, olha, eu tenho medo, né? Coisa de criança, eu tenho medo de perder você, papai. Eu tenho medo de, não sei, de fazer alguma coisa que... Aí ela falou assim, mãe, é mesmo, eu tenho medo de desagradar o Senhor. E a gente começou a falar sobre o temor, né? Você estava comentando, André, eu tenho um receio naquele dia, no grande dia que nos apresentaremos diante do Senhor, de ele chegar para mim e falar assim, eu não sei quem você é. Eu não sei. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu citei isso para ela. Ela, mãe, é isso mesmo, eu tenho medo de desagradar o Senhor. Em teu nome eu curei, eu profetizei, mas eu não me lembro quem é você. Eu não sei quem você é. Eu não te conheço. É o maior temor da minha vida. É eu fazer as coisas para o Senhor, estar toda certinha e ler a palavra, estar no ministério trabalhando e me esforçando, mas não ter vida com o Senhor. Eu acredito que isso realmente é o grande avivamento também, essa revelação de que Ele é o Deus que me criou para ter relacionamento com Ele. E se eu não tenho esse relacionamento, faço tudo bonitinho, eu faço tudo redondo, tá tudo certinho na minha casa, mas o meu amor se esfriou por Ele, e eu não gasto tempo com Ele, eu tenho muito receio de ouvir da boca de Jesus, eu não conheço você. Já parou para pensar? Uma esposa, uma noiva, chega para o marido, para o noivo e diz assim, ó, eu quero deixar bem claro, eu não te amo. Meu Deus. Mas eu tô casando porque você tem muito dinheiro. Então tô deixando claro que eu não te amo. Eu obedeço, né? Até te Vou te obedecer porque senão você não vai me dar dinheiro, né? Se a condição é fazer o que você quer e almoçar com sua mãe, com sua família, ou ter que fazer alguma coisa, né? Porque a igreja é família, né? Uhum. Imagina se a noiva diz isso. Você casaria com ela? Que tristeza. Só por interesse? Tristeza. Então, assim, será que igreja... Será que a pergunta é, não vou dizer igreja, mas essa é uma pergunta, uma reflexão que eu preciso fazer para mim mesmo o tempo todo. O que me faz caminhar com o Senhor? É o que Ele tem para me dar ou o que Ele é? Adoração de novo. Uau. É o que Ele tem para me dar ou o que Ele é? É o que Ele faz dentro daquilo que eu tenho como sonho ou os meus desejos. Ou que alegra o coração dele, mas que nem sempre é o que eu quero. Eu sou uma criança birrenta com Deus, ou sou um filho que confio tanto no meu pai, que simplesmente me jogo nos braços dele, sem nenhum medo. Então assim, André, no livro de Joel, fala sobre a vinda do Senhor, o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de trevas. Fala sobre um exército, né, que provavelmente poderia ser um exército real, né, babilônico, alguma coisa nesse sentido, mas também fala de tempos, necessariamente de tempos difíceis. A gente sabe que tem a promessa, mas fala de tempos difíceis. E nós vamos, se você ainda não vive esse tempo difícil, você vai viver. Os tempos estão difíceis. Eu não sei quando ele vai voltar, porque não me interessa necessariamente, minha irmã, sim, o que ele pode me oferecer depois, como descanso. Pensa num pastor que está louco que Jesus volte. Mas vou dizer por quê. Eu estou louco para dar um abraço nele. Oh, que lindo. Então, sabe quando você quer assim, abraçar Jesus, assim, você dá um abraço. Que emoção aqui, irmão, nesse estúdio tão emoção viu? De abraçar o meu Senhor. Ficar grudadinho nele. Abraçar. De fazer como João, de deitar no colo dele. Aleluia. Né? De gritar como a anjos que gritam o tempo todo, sem cessar, sem descanso, dizem Apocalipse. Eles não descansam. Santo, santo, santo. Ele é Deus.
Ele é um Deus tão bom, amoroso. Então, assim, André, Glória a Deus, pastor. tem muitas coisas sobre a volta de Jesus e os sinais estão aí. Ele está nos avisando para que eu me prepare, para que eu não durma, para que eu não fique sem vigilância, como aquelas mulheres que acharam, não, tá tudo bem, quando ele estiver perto de voltar, eu me arrependo, eu me preparo. Porque o que demonstra uma falta de preparação, eu vou te dizer o que demonstra. Falta de interesse, de amor completo. Não adianta você dizer que ama ao Senhor se você não deseja a presença dEle. Se você não ama estar perto dEle. Se você não está disposto a morrer e nascer de novo por Ele. Se você não quer mais. Eu vou lhe dizer mais. Quantos casamentos, quantas famílias as pessoas vivem por conveniência. Eu não tenho mais prazer. E assim, por isso que Paulo, de maneira muito sábia, né, a palavra de Deus, né, o próprio Jesus nos traz aquela, em Mateus 25, a palavra das 10 virgens. Mas me choca o nível de, quando ele vier eu faço. Eu também me choco com isso, sabe? Em relação a Mateus 25. Assim, não, eu vou sair para comprar agora. Tipo, a última hora, vamos lá. Não, porque eu vou sair para comprar. Como assim comprar o Espírito Santo? Eu fico mas assim, eu posso te fazer uma pergunta? Aliás, não é uma pergunta, mas assim, um comentário, uma reflexão. Para que a gente possa sair, refletir e no segundo podcast a gente... Se vocês quiserem, o segundo momento. O terceiro momento que eu já, olha, eu tô animada já que vim te falar de outras coisas. Mas assim, a verdade é, Dea, a verdade é, porque ele está falando da vinda dele também em Mateus 25, né? Mas ele diz que em Mateus 25, se eu fosse botar um título, é de quem entra e de quem não entra. Uau. Não assusta não saber que 5 ficaram e 5 eram pela 10, conta. Né? Pela conta de Jesus. Em porcentagem. Dá medo. Não, em porcentagem. Quantos não entram? 50%. Metade não entra. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo que a metade da igreja vai entrar. Mas é uma palavra profética para a gente refletir, lhe dizendo, né? Que quem vai entrar, Meu Deus. são aquelas pessoas que desejam, aleluia, de maneira constante, genuína, né? Genuína o noivo, mas ela deseja porque ela sabe quem esse noivo é. Não é só o que ele pode oferecer, né, pastor? É o que ele é. Rapaz, ele é lindo. Meu noivo aleluia. é lindo. Eu vou contar um negócio para vocês. A minha esposa chama-se Renata. Linda do Senhor. E eu trabalhava numa empresa chamada Telebahia, quando eu conheci Renata. Sim. E a Telebahia dava uns tickets alimentação. Eu não conseguia pensar em mais nada na minha vida, a não ser essa noiva, essa moça. Aí eu trabalhava com cabos, eu pegava escadas que eram de madeira muito pesadas, mas a gente ficava evitando, não, vai você, pega você, né? Pô, não. Só que quando eu comecei a namorar com a Renata, eu disse, não, pode deixar que eu pego sozinho. Os caras, você tá maluco? Não, eu quero pegar todas as escadas. Mas não era porque eu não tinha dinheiro para ir para academia, aí eu ia malhando pensando nela. Aí eu não almoçava. Eu fiquei meses sem almoçar, trabalhando na Telebahia, porque o ticket eu trocava por dinheiro, para ter dinheiro para comprar roupa para sair com ela. Você entende quando você ama alguém, você deseja alguém, você só pensa nela, ela não precisa estar perto de você para você fazer o que agrada, é o tempo todo você querendo agradá-lo. E isso tem a ver com a volta de Cristo. Desejar a volta de Cristo é desejar agradá-lo o tempo todo. Aleluia, com a nossa vida. O tempo todo. E ele é generoso em falar assim, olha, tempos difíceis virão, mas eu te falo, eu vou te mandar o Espírito Santo. Você vai ter o Espírito Santo e você vai ter um ajudador, você vai ter um consolador, você vai sofrer, você vai tomar pedrada, você vai ser preso, inclusive morrer por isso. Sim. Mas você tem uma promessa que eu vou estar com você até a consumação dos séculos. É isso que ele diz, eis que estareis convosco até a consumação dos séculos. O Senhor fez uma promessa e ele é imutável. Então, assim, ele vem, eu sei que ele vem, eu sei que ele me avisa, olha, vai vir dias difíceis, eu estou te avisando. Mas, eu vou te enviar o Espírito Santo. Não se preocupe. Nosso ajudador. Ó, filho, tempos difíceis virão. Eu não sei quando vai ser esse dia. Só o Pai sabe. Eu não sei. Mas eu preciso
eu preciso que você entenda que você não vai estar sozinho. Aleluia. E isso é ter revelação de quem ele é. Por isso que a Bíblia diz assim, porque o Pai busca a tais que o adorem Uau. em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade é exatamente isso, André. Então, Meu Deus. Eu- que eu- lindo. a gente fala da volta de Jesus, a gente falou sobre entender a condição de quem eu sou. E é engraçado. Eu prometo que eu termino, viu, gente? Mas assim, Que lindo. porque pastor é fogo. Dá o microfone pro pastor, é um problema. Mas assim, né? Mas é lindo. Mateus é linda essa 5. revelação. Vamos olhar aqui a sequência. Primeiro eu descubro que eu preciso depender de Deus. Amém. Eu cansei de viver querendo fazer minha própria vontade, do meu jeito. Amém, Senhor. Amém. Depois eu me desespero, choro, mas sempre vai ter uma promessa. Eu sei que você vai olhar e você está feio mesmo. Aleluia. Você vai se olhar no espelho e falar assim, meu Deus. Quem pode se salvar? Olha o que o Senhor fala. É, Quem pode se salvar? mas ele está dizendo, mas eles serão consolados. Aleluia. E o Senhor vai dando a sequência Amém. da história cristã. Mas aí tem um final que todo mundo desejaria que fosse diferente. Aspas, né? Porque quando a gente olha a vida na ficção, Uhum. os filmes, sempre tem um final feliz, né? Mas o final feliz, por isso que Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Uhum. Porque o que o mundo acha que deveria ser o final é, eu aceito a Cristo, eu começo a ser usado por Ele, e no final, Meu Deus, que eu vou ser uma pessoa enorme, grande, super bem sucedida, cheia de tesouro nessa terra. Meu Deus. Aí ele fala assim, bem-aventurados são vocês quando perseguirem e trouxerem todo o mal e mentirem, todo o mal contra vocês, por amor de mim. Olha, por amor, Amor de mim. Eita. Regozijaivos. Exultai. Exultai. Eita. Porque Grande é o vosso galardão. aqui Não. no céu. Então, meu irmão, Céu. Jesus vai voltar, porque ele é Aleluia. fiel. Mas enquanto ele não volta, eu preciso, Andréa, ser como a noiva que tinha em todo o tempo o azeite, porque o Espírito Santo está disponível, independente de cor, Aleluia. nacionalidade, Glória a Deus. tamanho, situação social. Esse Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê no nome do Senhor. Aleluia. Então, assim, eu preciso me arrepender, mudar de direção, que significa eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia do meu jeito. Eu não quero criar um Deus conforme a minha vontade, como foi lá em Êxodo. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero mais. Cansei. Agora, Senhor, conduz a minha vida, conduz meu casamento. O que significa ser um esposo segundo o teu coração? O que significa ser um pastor conforme a tua vontade? Irmã, é difícil. Você é humilhado, você apanha, você é desfeito. As pessoas não acreditam em Tome a você. sua cruz, né? Tome a sua cruz e siga siga. o Senhor. Agora, um novo convertido me diz um negócio. Cara, é um primo meu. É uma das pessoas que eu mais amo. Ele é mais do que um primo. É o meu irmão mais novo, assim. Mas eu amo aquele cara. E ele se mudou. Cara, mas ele faz uma falta. Eu já me peguei chorando de saudade do camarada, de tão amado que ele é. E ele chegou um dia na minha casa, eu estava triste, assim, sabe, André? Naqueles dias tristes, assim, cansado, né? Eu sei. Porque, irmãos, não entendam que o crente vai sorrir quando o prego entra pela mão. Sim, Porque sim. dói. Dói. E Então, ele assim, sabe, o Senhor sabe, né? você vai ter dias que o prego vai entrar pela mão. Mas ele chega para mim e fala assim, pastor, você é meu pastor, né? Eu falei, sou. Me diz uma coisa. Ele é meu primo, mas me diz uma coisa. Eu não tenho que carregar minha cruz? Eu falei, claro, perfeito. Ó, tá vendo? Perfeito. Mas ele falou assim, mas não termina aí. Eita. Eu falei, como assim, cara? Fala que eu quero pregar. Ele falou, não termina aí. Não termina aí.
E ele me chama de Vanzo, né? Sim. Minha família me chama assim. Ele falou assim, Vanzo, porque não termina o processo, não termina em carregar. Não. O processo termina no Calvário. Em você botar a cruz e dizer assim, agora vai lá. E siga-me, né? Continua, né? Você segue Sim. Jesus, inclusive, nisso. Agora Meu Deus. preciso morrer. Morrer pra mim. o processo termina quando você pede assim, agora pode pregar, eu prego. Pode pregar. E muitos crentes, irmã Andréa, só faz carregar em círculo. Eita. Não termina o processo. Então o arrependimento Morre morre logo. logo, Morre logo e nasce de novo, né? Eita. A gente E aí vai... a gente está falando de uma morte espiritual. Já- Mas eu queria dizer para você, deixar uma mensagem, Deixa, pastor, essa dizer mensagem. que, primeira coisa, é que o Espírito Santo está disponível para todos. Aleluia. Todos que primeiro se arrependem. Amém. E ele faz, né? Tem um caminho, arrependimento, batismo e Amém. receber o Espírito Santo. E avivamento, né? E aí você vai ser avivado. Aleluia, Senhor. Deus está falando através dos seus profetas. Como diz lá em Hebreus, falou-nos o Senhor antigamente através dos seus pais, pelos profetas. Mas hoje nos fala Pelo Filho amado. Filho. Então, Aleluia. tudo que você precisa saber está direcionado, centralizado na pessoa de Jesus. Aleluia. E ele nos dá o Espírito Santo. Então, você quer saber sobre a volta de Jesus? Busca o Espírito Santo de Deus. Amém. Mas primeiro passa pelo arrependimento. Que o Senhor te abençoe. Glória. Eita Obrigado. glória! Gente, a gente ficaria aqui horas e horas, você sabe, né? Tem muito assunto, muito conteúdo, mas a gente já vai encerrar aqui e dizer que, sim, arrependimento. Olha, o pastor falou aqui, irmãos, há uma urgência. Há uma urgência. Você não sente essa urgência do Espírito Santo? Eu sinto, nós sentimos a urgência de sermos as virgens prudentes, meu irmão. Acabou esse tempo de estar, sabe, o leite. Não. É hora de alimento sólido. É hora de arrepender-se dos seus caminhos maus. E a gente vai encerrar aqui, mas eu vou pedir para o pastor fazer uma oração por nós. Mas o que você vai fazer com tudo isso que foi falado? Sobre arrependimento, sobre avivamento. Eu creio pela fé que é o avivamento dos últimos dias. Nós estamos vivendo por tudo que estamos vendo ao nosso redor. Que os seus olhos sejam abertos espiritualmente falando, que a sua mente seja aberta para entender que o Senhor Jesus está às portas, irmão. O que você vai fazer com tudo que foi falado sobre o avivamento, o último e grande avivamento, a colheita final dos últimos dias? Você vai fazer parte disso? Eu quero fazer parte disso. Amém? Nós vamos orar por você. Mas hoje que haja uma metanoia, que haja um arrependimento genuíno do teu coração. André, estou vivendo afastado. Hoje é dia de você voltar. Volta para a presença do Espírito Santo. Volta para esse lugar de intimidade. Longe de nós, sabe, nos afastarmos do primeiro amor. Eu não quero ouvir isso da boca do meu Senhor. Sabe, eu tenho uma coisa, porém, contra ti. Não, nós não vamos abandonar o nosso primeiro amor. Amém? E nós vamos fazer uma oração por você nesse momento. O pastor Ivan vai fazer uma oração, eu vou fazer uma oração por você. Para que se você hoje quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, este é o momento, não amanhã. Você não tem controle do seu tempo, irmão. Você não sabe se você vai fechar os seus olhos. E o pastor também. Se nós vamos amanhecer amanhã, será que você tem o controle do seu tempo? Quem sabe hoje não é o dia de você entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer uma oração por essas pessoas, pastor, hoje estamos entregando a nossa vida diante do Senhor. André, mas eu não posso deixar de te agradecer. Aleluia, obrigada. Dizer que eu vou estar orando. Amém. Para que o Senhor possa continuar te usando de maneira Aleluia. Profunda, Amém. Real. Aleluia. A palavra de Deus ela não volta vazia. Aleluia. Né? Então, assim, ser somente forte e corajosa. Segue firme, mas muito obrigado. Obrigada. Nós vamos dar uma palavra assim, mas que Deus te abençoe sua casa. Eu consigo enxergar coisas lindas e incríveis. Recebo. Que Deus tem para fazer. Eu recebo Amém. todas essas palavras. Vamos orar por esse povo. Vamos lá. Deus querido, Deus amado. Aleluia. O Senhor é bom.
O Senhor é esse Deus que Aleluia, Pai. abre os nossos olhos, que nos avisa, que nos orienta, que nos chama, Senhor, a atenção, que chama a condição humana, Senhor, trágica, que vivemos em nossos dias, que é uma condição de coração, Senhor. Então te pedimos, em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos olhos. Aleluia. Nos traz ao arrependimento, Senhor, para que essa promessa que começa, Senhor, que começa lá em Atos, com aquele derramamento do Espírito Santo, chegue até nós nos nossos dias. Que esse avivamento, Senhor, seja real, visto, palpável, Senhor, na igreja dessa geração, Senhor. Então te pedimos que cada pessoa, Senhor, que participa desse momento, no tempo, Senhor, que se chama hoje, Pai querido, que o Senhor possa tocar neste coração, que o Senhor possa reaquecer este coração, que o Senhor possa animar esse coração, que o Senhor possa transformar este coração, Senhor. Cuida das famílias, cuida das vidas, dos filhos, dos netos, dos homens, das mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, que eles entendam que o Senhor está pronto a derramar do Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Olha, Senhor, para nós. Olha para nós, Senhor. E abençoa a Tua igreja, abençoa esse povo, Senhor. Esse povo que vai se chamar pelo Teu nome, que se chama pelo Teu nome. Que toda a história, Senhor, a qual começa lá em Gênesis, Senhor, onde o homem se separa do Senhor, que ele possa voltar os seus olhos a Ti, Senhor, e se aproximar e ver o quanto o Senhor é bom. Pai querido, abençoa, Senhor. Abençoa essa geração, Senhor. Tira ela, Senhor, desse lago de lama, de lodo, e traz e coloca em um lugar sólido. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, irmão. Muito obrigada, pastor Ivan. Nós vamos encerrar aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada que você possa hoje compartilhar esse vídeo. Não deixe esse vídeo, sabe, só para você. Compartilhe para mais 10, para mais 20 pessoas. A volta de Jesus é breve, irmãos. Então, nós, em nome de Jesus, vamos ser as virgens prudentes, que vamos nos encher, né? Deixar com que o Espírito Santo encha a nossa vida. E agora, fica na paz. Fica na presença do amado Salvador, porque nós estamos aqui, ó, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe, até o próximo Olhando Podcast. Tchau! Amém.